Olá, pessoal, hoje apresento para vocês as principais alterações do decreto 11.129 de 2022. Esse decreto, ele traz, ele apresenta para nós alguns pontos que estavam em dúvida em relação à lei 12.846 de 2013, chamada Lei Anticorrupção. Marquei aqui para vocês pelo menos 8 pontos que a gente pode comentar aqui relacionadas a este programa de integridade. Então vamos lá. Alguns pontos que estavam um pouco nebulosos, considerando aí o decreto 8420, neste decreto 11.129, ele vem para esclarecer isso. O primeiro deles que eu apresento para vocês é o seguinte: ele aumenta, tá bom, de 4% para 5% o percentual de redução de multa a ser concedido caso a pessoa jurídica demonstre possuir o quê? Olha só o nome que eles utilizam: um programa efetivo de integridade, né? Então, quando você fala de, eu quero ter, eu preciso ter um programa de integridade, o chamado programa de compliance, muitas empresas utilizam essa nomenclatura, mas a palavra efetivo, ela traz sim um diferencial aí, né? Depois eu explico melhor essa questão da efetividade. Mas um segundo ponto, qual é? Ele destaca o seguinte: a necessidade das empresas, das instituições, manterem o que nós chamamos de cultura da integridade. Então, nós tínhamos muito aquele tone of the top, o tom que vem do topo, e depois aquele chamado tone of the middle, o tom do meio, aquela base, aquela parte intermediária da pirâmide. E mais recentemente, o que a gente tem feito? A gente tem trazido o tom da base, chamado tone of the bottom, Então, esse tom da base, ele é importantíssimo, nós ouvirmos o que a base tem a dizer. Então, com isso, nós criamos dentro dessa sinergia toda o que nós chamamos de cultura da integridade, Olha que interessante isso. O terceiro item, qual é? É um aperfeiçoamento da redação, que fala o quê? Dos parâmetros de avaliação desse programa, tornando o quê? Tornando mais claro, mais acessível, Fazendo com que as metodologias sejam esclarecidas, sejam mais fáceis de serem adotadas, nesse sentido de, na medida em que eu entendo, eu consigo implementá-las, O próximo item, qual é? Ele reserva uma temática específica para quê, gente? Para as micro e pequenas empresas. Porque quando surgiu esse programa de integridade, normalmente era o quê? Eram as grandes empresas, as empresas multinacionais, aquelas empresas com matrizes em outros países, que já possuíam sim uma cultura de integridade, ou então já mantinham ali os seus códigos de conduta ética, os seus manuais de conduta, mas as micro e pequenas, elas ficavam assim desorientadas, Falou, poxa, eu preciso implementar como se eu ainda não tenho? Então era muito distante da realidade dessas empresas, pequenas, microempresas. Então esse decreto ele traz exatamente uma temática específica para elas, tá bom? Olha só que bacana. O próximo, gente, qual é? Até marquei aqui, ó. Ele reforça a necessidade do quê, No caso de um acordo de leniência, essa pessoa jurídica, ela se compromete a, primeiro, implementar, caso ela já tenha, ao quê? A aperfeiçoar o seu programa. Eu até digo nas minhas aulas, que mais importante do que você implementar, claro, é importante o quê? Você fazer a sua revisão periódica, você adaptar a sua linguagem, não vai simplesmente copiar e colar, porque eu trabalhei no segmento X, ou então eu gosto do código de conduta ética da empresa Y, você vai lá, copia e cola. Não funciona, não funciona. O que eu recomendo no caso aqui? Adapte a sua linguagem, adapte o seu material ao teu público. Então aqui, esse decreto 11.129, ele reforça essa questão, o que nós já falávamos isso como sugestões nas nossas aulas. O próximo item aqui, ele prevê o monitoramento do quê? Do compromisso de sempre aperfeiçoar um programa. Então não é porque eu implementei, porque eu revisei, ou então eu estou treinando as pessoas, de eu deixar de fazer esse aperfeiçoamento contínuo,
Então, quem é da área de gestão, de administração, lembra disso, né? Aquele chamado PDCA. Eu preciso sempre estar fazendo a minha revisão periódica disso, né? E o último item aqui, que eu acho que é importantíssimo também falar para vocês, é a questão dos treinamentos, né? Da capacitação. As pessoas até perguntam, né? Poxa, Kleber, mas eu treino os meus empregados. Pessoal, só que é o seguinte, hoje, né, no dia a dia, nós temos inúmeras posições dentro das nossas organizações, né? Não só empregados, nós temos os terceirizados, prestadores de serviço, cooperados, né? Aprendizes, né? Os menores aprendizes, perdão, os estagiários. Então, toda essa gama de pessoas que compõem aí o quadro da sua empresa são, claro, fundamentais receberem essas informações relacionadas ao seu programa de integridade, ao seu programa de compliance, tá bom? E por último aqui, só para fechar, essa questão aqui de deixar as informações o mais acessível possível, né? De forma transparente, de forma clara, né? Diferente se você tem pessoas, vou dar um exemplo aqui na sua organização, em diferentes setores ou então em diferentes linguagens, deixe o seu material, por exemplo, em português e inglês, né, uma dica, ou eu tenho, sei lá, português e espanhol, um exemplo. Então, dependendo aqui do teu público, você adapta a sua linguagem ao material que você está disponibilizando. Tá bom, gente? Então é isso. Mais uma vez, lembrando sempre, né? A integridade começa em casa.